Copa do Brasil e teve tempo de treinamento agora. Fala aí, Monique Vilela. A semana de treinamentos aqui no CT do Caju para o técnico Martim Varini foi bem proveitosa, viu? Ele está trabalhando, né? Afinal de contas, tem aí o período da data FIFA para ajustar esse time para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco. Tá chegando a hora, nessa próxima quarta-feira, na Arena, o Furacão vai tentar reverter aquele 2-1 que foi para o Vasco no jogo de ida para tentar justamente uma vaga na semifinal da competição. Por aqui no CT do Caju, muito trabalho. O treinador contou, né, com alguns retornos, como o Pablo, que se recuperou de uma lesão muscular, Léo Link, que se recuperou também de uma pancada na cabeça, além de Thiago Heleno, que aos pouquinhos também está voltando, está ainda com alguns cuidados especiais em razão de um pequeno desconforto no músculo posterior de uma das coxas. E a grande dúvida é justamente no gol. Quem será que começa, hein? Mikael ou Léo Link? Mikael que substituiu o Léo Link na última partida. Léo Link acabou cometendo alguns equívocos em alguns jogos, enfim. Posso dizer que é uma posição que está em aberto, viu? O Martim Varini ainda não escolheu quem vai iniciar o jogo contra o Vasco. E ainda tem 2 treinamentos, os de segunda e terça, antes desse compromisso contra a equipe do Vasco pela Copa do Brasil. É fato que o Atlético precisa vencer, principalmente vencer em casa, porque há um certo tempo, pelo Campeonato Brasileiro, já não vence 7 jogos seguidos que não consegue vencer na Arena em casa no Brasileiro. Na Sul-Americana, até conseguiu vencer. E nesse mata-mata da Copa do Brasil, precisa ao menos de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Ainda tem tempo para o Martim pensar na formação do time para esse compromisso em casa. Bom, o Atlético tem agora pela frente o Vasco, perdeu 2 por 2-1. Eu não sei se foi o Luxemburgo o primeiro a falar, mas eu lembro que o Luxa sempre falava isso. E o René Simões falou muitas vezes também, né? Quanto mais você perde, está mais perto de ganhar. Então o Atlético tem que estar perto de ganhar. Perdeu 2 para o Vasco do mesmo jeito. Tem que ter aprendido, né? Mas é que é engraçado também, né? Que o Atlético, em Copas, em casa, ganhou todas. Com o Varini. Então, vai ter que ganhar agora. E no Brasileiro não ganhou nenhuma, nenhuma, né? mesmo. E no Brasileiro não ganhou nenhuma? Nada. Ipiranga, Belgrano, Cerro, Bragantino. Ganhou todas? Em Copas ganhou todas. Só que no Brasileiro perdeu todas. Agora, todos os times, me perdoe a torcida vascaína, inclusive o Vasco, inferiores ao Atlético. Em Copas. Concordo. Sem dúvida. Porque o Bragantino, que era para ser o mais equilibrado, está num ano péssimo também. Não, né? agora, o Atlético, ele acabou construindo essa situação que o leva agora a ter que subir essa montanha na quarta-feira. O que Eu acho que o Atlético ganha. Não, eu acho agora que o Atlético... não sei se dá para fazer mais 2, sabe? Agora, aí que tá. O que me preocupa em relação ao jogo de quarta é que, assim, não dá pra gente cravar que o Atlético não vai tomar gol. O problema é a pressão envolvida. É a questão mental, né? Porque o Atlético leva gol praticamente todo jogo, hoje. Então, assim, para mim, esse é um problema do esquema do Varini. Não, eu também acho. Que é um esquema assim, que se você tem um time que ofensivamente é muito, mas muito eficiente, perfeito. Agora, quando não é, que é o caso do Atlético, não é tão eficiente, você toma gol todo jogo. É aí que tá, né? Porque, e assim, isso não é a coisa de agora. O defensor eu quase falei defensor, o defensor do Varini era a mesma coisa. Então, assim, o grande problema dos times... Como é que é o defensor do Varini agora? Não, é... Não, o time do... O defensor... o defensor. Não o defensor ser humano. O defensor do que Uruguai. não é o defensor, é o defensor. Defensor Sporting. Se eu falasse defensor, você não ia se preocupar com isso. Mas o time do Varini, ele tinha o mesmo problema de recomposição defensiva. Não, mas aí que eu digo pra vocês, pra mim, eu vejo que é problema do Varini. Não, então... Se você pegar, tem diversos méritos também do Varini. Claro. Mas pra mim, o Varini tem esse problema... E aí, eu perguntei para o Dalk agora há pouco, né, Christian, sobre quem contrataria antes ou depois. Para mim, o Atlético vai, no momento errado, atrás do Varini. Para mim, o Varini é cara de começo de competição e acertar o time para a temporada. E assim, ou aguenta com o Varini até o final do ano para ele começar o trabalho. Mas se mudar de volta não piora? Aí é que tá. Não, mas claro que piora. Mas assim, a gente tá falando do time que mais trocou de técnico nos últimos 20 anos. Sim, Não, normal. Que não é uma surpresa. Não seria surpreendente. E para mim também pode ser normal o Varini ganhar alguma competição e não começar o ano, que aconteceu com diversos técnicos do Atlético nesses últimos anos. Eu não vou ficar surpreso se o Autori terminar o campeonato como técnico do Atlético. Meu Deus, Marcelo, o Atlético, rapidamente, ele começa com o Osório, num estilo de jogo muito parecido com o que tem hoje, inclusive. Exatamente. Né? E era um pedido até do Fernandinho, né? Porque o Atlético vai atrás do Domenech Torrent, vai atrás do auxiliar do... Roma.
Lilo? Isso, o Manlilo. Ele vai atrás do auxiliar do Guardiola. E depois ele acaba no Osório, que era um cara que tinha também esse estilo de jogar um 3-2-5. E daí ele vai pro Cuca, que não tem absolutamente nada a ver. E hoje com o Varini, ele reencontra o início da temporada. Só que o Varini tem um estilo um pouquinho diferente no sentido de posicionamento de campo, né? Essa questão de você ter um volante que normalmente, no Defensor, por exemplo, era o lateral direito, e o lateral direito estava mais acostumado a sair como volante para voltar para a lateral direita, coisa que o Eric hoje não está acostumado e está tentando fazer. Sim. Só que... E quando pega um adversário com qualidade... Então... Contra o Palmeiras ficou muito claro isso. O Eric se bate mesmo, qualquer um se bateria, e aí talvez. que tá, e é o que eu dei exemplo na hora que a gente estava falando de seleção brasileira. O Palmeiras coloca Felipe Anderson, coloca o Vanderlan, coloca o Maurício lá para sobrecarregar aquele lado e deixar o lado esquerdo da defesa do Atlético totalmente livre. Aí o Estevão vai lá e decide o jogo. Mas é o Belgrano. O Belgrano, por que ele sai na frente com 1 minuto? Porque a primeira bola ele já joga pro lado. E o Eric tá no meio. Ó, Sim. E aí não tem lateral. daqui a pouco quero que vocês falem, então, o que vocês acham que o Varini vai fazer para esse jogo, que ele teve tempo de trabalho agora, hein? Agora quero saber se tem certeza que o Atlético classifica. Só Não, Coral. aí Certeza só mesmo, Coral, só né? Coral. Só Coral. Coral. Não Ó, tem como ter certeza. A Monique falou de uma dúvida no gol, que eu acho que até existe. Mas, sinceramente, não sei o que vocês imaginam, apesar da torcida não estar gostando do Léo Link, eu acho que é o que menos importa nesse momento. Sim. O Mikael fez um baita do jogo, não vejo assim dificuldade dele continuar. Só que aí tem a questão do Léo Link ser titular absoluto. O problema ser está na queimado frente aí. dele. O problema está na frente dele. Aí é que O tá. aí é que Atlético tá. vai ter mudanças no sistema defensivo? Então, o que vocês Bola acham que vai aérea. fazer o Vai Varini? evoluir Vamos na lá. bola aérea? Ó, notícia que ainda não é confirmada, mas o João Cruz deve voltar da seleção sub-20 ainda há tempo de estar, pelo menos, à disposição. O menino está arrebentando no sub-20. Cara, o João Cruz é muito bom jogador. Inclusive, eu hoje jogaria com Zapelli e João Cruz. Concordo. Tiraria o Christian. Tiraria o Christian Tiraria o também. Christian. Eu acho que o Mas João não ia Cruz... ficar muito faceiro o teu time? Não, ele consegue fazer a movimentação que o Christian faz. Porque... Não, fazer a movimentação tudo bem, mas marcar mesmo. Não, ele tem jogado assim, né? Quando ele joga pelo Atlético, ele jogou assim. Mas eu acho que O melhor jogo do Zapelli na temporada foi junto com o João Cruz, inclusive. Mas o João Cruz, pra mim, é muito bom jogador pra voltar a marcar. Mas é que sem a bola você tem que ajudar. Ajudar é uma coisa, mas marcar... Tem que Eu vejo tem o que- Christian tem, Fiscal. tem que ter E continuaria com compatibilidade 3 hoje. atacantes? Continuaria igual. Cara, você tá mais Eu não- Diniz ainda. Mas não é isso, Marcelo. É que se o cara é contratado e ele tem um esquema bem definido, um 3-2-5, não tem como ele vir pra cá e ser obrigado a mudar de esquema. O que me Contrataram pega, ele pra isso, o sabe? que me pega em relação ao Atlético é que, assim, nós estamos chegando em setembro e a gente vê que as carências que o Atlético tem hoje são as mesmas carências do início do ano. O que você acha que pode ter de novidade, Cristian? Então, é difícil porque o Queria elenco que a é janela curto. tivesse aberto. Não, o Atlético, assim, se o Atlético tivesse outro zagueiro, porque o Gamarra, infelizmente, também não convenceu, eu tiraria o Thiago Heleno hoje do time. Mas eu não trouxe- sei se o Varini tem esse peito. Mas trouxe o reserva do Bahia, com todo Sim. respeito, para ser reforço, aí fica difícil, né? Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.